Graça e paz, amados. Bom dia, meus irmãos. Deus seja louvado por esse período tão maravilhoso, amém? Quero dar as boas-vindas a cada irmão e irmã que está aqui conosco, quem nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus continue te abençoando muito. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar agora. Quero fazer uma oração pedindo a bênção de Deus por todas as famílias aqui presentes. Uma oração pedindo a misericórdia de Deus sobre os lares. Pouco nossa querida irmã Neuza deu o nome de tantos irmãos nossos que estão enfermos. Mas eu gostaria de ir além da enfermidade física. Eu queria orar agora pedindo por aquelas pessoas que têm tido corações endurecidos. Tem algum parente seu aí que tem o coração bem endurecido? Você fala de Deus, fala do Evangelho, e a pessoa... ela está confortável na sua vida? Você tem parentes seus que estão nos vícios, com alguma dependência química, seja ela qual for? Pessoas que estão vivendo, eu diria, em esfriamento espiritual, naquela apatia, aquela vida sem brilho, que já não vê mais beleza na graça, que já não vê mais beleza no reino de Deus, e vai tocando a vida a toque de caixa, vai vivendo cada dia a toque de caixa. Ou você conhece alguém que tem tido literalmente hostilidade ao Evangelho? Você tem alguém assim, que mora do seu lado, ou que convive perto de você, que você cita a Bíblia, a pessoa parece que vira um bicho. Conhece gente assim? Se cita Jesus, parece que você está falando um palavrão. Então eu queria orar agora. Queria orar, mas de uma forma especial, abrindo aqui as famílias de uma forma geral. Porque a gente tem notado dias difíceis, dias conturbados, né? Podem ver, as pessoas elas estão correndo atrás de alguma coisa para preenchê-las, mas nós sabemos que quem preenche a nossa vida é Jesus. Somente Jesus. Então vamos orar agora? Vamos fazer esse clamor? Pai, muito obrigado por esse momento, por esse instante, por esse período também de intercessão que entramos agora, meu Deus, diante da Tua presença, por esses que eu acabo de dizer, e a lista eu diria até muito maior, ela é muito maior. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus, Senhor, daqueles que têm tido corações endurecidos, corações, eu diria, empedernidos, corações que não se rendem ao Evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Tenha misericórdia daqueles que estão passando por dias, quem sabe, ó Deus, sofrendo por causa do vício, seja ele qual for, desde aqueles vícios mais, eu diria, comuns e até mesmo legalizados, como é o caso, ó Deus, do vício da bebida, do tabagismo, até mesmo hoje, Senhor, outros tipos de vícios, ó Deus, que têm escravizado tantos jovens, tantos adolescentes, tantas almas. Senhor, eu te peço, ó Deus, visita, Senhor, os lares que agora precisam de um auxílio, precisam de uma ajuda, precisam de um milagre, Pai. Famílias que estão, eu diria, divididas
no matrimônio, divididas na harmonia, com inimizades. Ó Deus, eu te peço, Senhor, eu te peço por essas famílias, Senhor. E também oro agora, Pai, pedindo por aqueles que estão vivendo dias de apatia, dias, ó Deus, em que esses irmãos e irmãs perderam o brilho do Evangelho, o brilho, ó Deus, de te servir, como cantamos há pouco, pedindo que queremos, ó Deus, nos apaixonar outra vez por Ti, Senhor. Queremos somente se entregar a cada dia, ó Deus, como foi com o primeiro amor. Eu te peço, meu Deus, por aqueles que estão passando por momentos de apostasia, de esfriamento, de cegueira espiritual. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, tenha misericórdia. Eu te peço, meu Deus, visita cada família aqui representada por essa igreja, e não somente cada um dos nossos, mas aqueles que precisam dessa oração em que a Tua igreja ora agora, Senhor. Porque acreditamos que Tu és aquele que nos cura, Tu és aquele que nos liberta, Tu és aquele que nos sara. E acreditamos muito, Senhor, que o Senhor pode ajudar o meu irmão e a minha irmã em cada uma dessas áreas, em todas essas áreas que precisamos tanto. Ó Deus, eu te suplico, desde aqueles que precisam de um milagre Seu, de um milagre físico, como é o caso das nossas anciãs, como é o caso, ó Deus, daquelas crianças, como é o Davizinho, e tantos outros que estão doentes. Te pedimos, meu Pai, cura o Teu povo, visita os Teus servos e sara, Senhor, a Tua terra, sara os Teus servos, porque somos Teus e acreditamos na Tua intervenção. Apresento diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, cada enfermo, cada vida que precisa de uma graça, mas de uma forma especial agora, Senhor. Eu quero apresentar a vida espiritual dos meus irmãos. Eu quero apresentar o coração deles, porque se o Senhor curar, ó Deus, a mente, a alma, o espírito, o coração, todas as demais coisas serão tão pequenas diante dos Teus filhos e filhas. Apresento, meu Pai, a Tua igreja, apresento cada vida, apresento, ó Deus, cada lar, e espero do Senhor um milagre sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quem é que pode nos livrar? Quem é que pode nos curar? É o Senhor, amém? E como eu mencionei, há um tipo de doença que é muito mais séria do que a doença física. É aquela doença que paira no coração, na mente. Aquela doença que invade os nossos sentidos. Porque podemos estar fisicamente bem e até prósperos sermos, mas se o nosso coração estiver adoecido, se o nosso espírito ainda não foi tocado, nada vai fazer sentido. Mas quando temos o nosso espírito sarado, a nossa alma sarada, os olhos dos nossos corações sarados, a gente pode até sofrer na vida, mas ainda a esperança não vai cair por terra. Podemos até padecer, sermos perseguidos, sofrer, quem sabe, por causa do cristianismo, sofrer, quem sabe, por causa de uma dor física ou de uma doença, mas ainda nós nos manteremos fortes em Deus. Perceba, existem coisas que estão além do físico, e é sobre isso que hoje eu quero falar com vocês. É sobre isso. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre o cego de nascença. O cego de nascença. O cego de nascença tinha um problema, como o nome diz, e a maioria das Bíblias ensinam, dão até o título cego de nascença, ele nasceu assim.
Ele não se tornou cego em algum momento da sua vida. Ele nasceu com aquele problema. Mas nós aprenderemos que, de fato, ele só tinha um problema, que era no seu globo ocular. Mas ele não tinha outro problema, que era no seu coração. Ele era cego, não enxergava fisicamente, mas o seu coração via, o seu coração cria, o seu coração sabia lutar contra as adversidades da vida, o seu coração sabia esperar em Deus, sabia aceitar as diversidades e até os estigmas que outrora foi colocado sobre ele e sobre a sua família. Não pense vocês que foi algo pequeno. Ele, mesmo depois de curado, pareceu que as coisas iam melhorar, não é? Porque, afinal de contas, são cegos de nascença, um pedinte, porque não tinha outra coisa para fazer naqueles dias, a não ser pedir esmolas. E aí ele é curado ainda, ele é levado diante de um tribunal. E ele é tido como um herege, como um mentiroso. Ora, depois da cura parece que vai melhorar, piora. E praticamente ele foi enxotado da comunidade da fé por causa do seu milagre. E aí eu te pergunto, tudo isso abateu ele? Esmoreceu ele? Pelo contrário, ele continuou crendo, esperando, confiando. Ele tinha sim uma cegueira física, mas ele tinha olhos no coração. E hoje a gente vai aprender com ele. Aprender que vale a pena perseverar em Deus. Vale a pena buscar em Deus. Vale a pena. Porque muitas vezes somos sãos fisicamente, mas adoecidos na alma, no espírito e principalmente no coração. E aqui a gente vai aprender. Então eu convido meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Quero ler aqui esse texto tão lindo. Estarei lendo na versão NVI. João, capítulo de número 9. Do versículo 1 em diante. Esse texto tão lindo, meus irmãos. Tão lindo. Todos acharam? Glória a Deus. A cura de um cego de nascença. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando vemos alguém que nasceu assim, de todo o coração eu te pergunto, não dá algumas dúvidas? Dá ou não dá? Por que fulano nasceu cego? Por que fulano nasceu com uma deficiência na mão, na perna? Dá ou não dá? Por que Deus permitiu essas coisas? É assim ou não é? Hoje, graças a Deus, temos várias informações que auxiliam a gente na compreensão de alguns motivos, por exemplo. Hoje sabemos que muitas vezes pessoas que usaram muitas drogas, que se enfiaram em coisas muito erradas, podem prejudicar um bebê, vícios, o feto que está em formação. Mas nesses dias aqui, as informações eram mínimas. E quando nascia um bebê assim, aquele lar estava destinado muitas vezes a sofrer muito. Ainda mais se fosse um único filho. Porque aquela família não ia ter o arrimo. Aquele papai, aquela mamãe,
na hora que parasse de trabalhar, já não ia ter mais salário. E por essa razão, quando nascia, aquela criança, ela já tinha ali um estigma social, vai virar um pedinte. O pai e a mãe sabiam disso. Meu filho não vai poder ir à escola, porque ninguém vai ensinar. Não vai poder ser um soldado, porque não tem como guerrear. Ele vai ser um pedinte. E se ainda os pais fossem saudáveis, ainda os pais continuavam ajudando. Perceba o estigma, percebam a crise daquela família. Estou falando isso porque, sejamos honestos, certas coisas que a vida nos proporciona são difíceis de compreender ou não? São. Aqui a gente está diante desse quadro. Um quadro bem enigmático, bem confuso, repleto de estigma, de uma família marginalizada. Mas hoje a gente vai olhar para eles com outros olhos, porque, como eu disse há pouco, eles não perderam a fé, eles não desistiram, e eles insistiram. Só para vocês terem uma noção, naqueles dias o Império Romano tratava essas pessoas com um certo cuidado, diferente de nós hoje. Havia uma chancelaria, que quando a pessoa era literalmente defeituosa, principalmente cega, e aí o Império Romano dava uma chancelaria dizendo: você pode ser um pedinte, caso contrário não. Até era uma maneira para outros não se fazerem de. Então, por isso que a gente vê que o cego Bartimeu, por exemplo, solta a capa. Era um tipo de roupa típica para aquele tipo de pessoa. Era como se o Império Romano estivesse dando uma maneira legítima, pelo menos para ele sobreviver. E eu te pergunto, vamos lá, é fácil de compreender tudo isso? É fácil de ter um filho assim, uma filha? É fácil de conviver sendo essa pessoa? Pois é, essa história está aqui, no texto sagrado. Deus deixou ela para nós, para nos ensinar. Para a gente fazer mais uma última pergunta aqui. Para nos ensinar. Porque muitas vezes a gente é perfeito fisicamente, mas a gente é adoecido nos sentidos. Aqui o texto é uma denúncia de Deus mostrando: você é perfeito, você tem todas as faculdades, mas vem cá, os seus sentidos são como? Você é uma pessoa sã, saudável, que sabe tudo? Então tá bom. A gente vai aprender hoje que esse aparente doente, ele era um são, e os sãos eram totalmente doentes. Então vamos à leitura? João capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntavam: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhes: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, levantou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outro dizia: não, apenas
parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Versículo 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar seus pais. Então perguntaram: é este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes lhe haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Versículo 23. Foi por isso que os seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? E ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderiam fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram.
Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Aleluia! Que texto, que história lindíssima. Hoje eu quero falar com os irmãos, em primeiro lugar, que existem cegos que são cegos no ensino. Existem outros tipos de cego que são os cegos nos sentidos. E quero dizer que existem cegos que enxergam com o coração. Antes de ir aos meus pontos, deixa eu contar aqui uma história para vocês. Conheço um pai que, com muita frequência, diz para o filho: Filho, não faz isso, filho. Filho, não comete tais coisas. E aquele filho, muitas vezes, impelido ali pelos hábitos, pelo pecado, continua fazendo certas coisas. Conheço também uma mulher que um dia chegou desesperada para um irmão pedindo ajuda, porque ela estava sendo ludibriada por um amigo do trabalho. Essas duas histórias que eu acabo de contar, talvez você conheça alguém assim. Alguém assim, talvez seja até íntimo seu. Alguém que está vivendo um pecado, que está acabando com a vida dessa própria pessoa, e você fala, e você insiste. Como dizemos, a palavra entra por um ouvido, sai pelo outro. Nós nos sentimos muitas vezes impotentes, porque queremos ajudar, e a pessoa, ou ela não aceita, ou ela até aceita, mas não tem força. O que acontece com essas pessoas? Seja uma tentação no trabalho, seja um vício. O que acontece com essas pessoas? Elas estão cegas pelo pecado. O pecado cega, meus irmãos. Guarde isso. O pecado cega. O pecado cega de uma forma absurda. Mas o pecado não cega, vamos dizer assim, a pessoa que está sendo enganada pelo pecado, principalmente nós, filhos de Deus, nós não iremos cometer um grande pecado. Porque, afinal de contas, estamos numa igreja. São pecados velados, pecados na mente, pecados no coração, pecados que vamos dando espaço a ele e ele vai crescendo. E o pecado, então, vai cegando aquele servo de Deus ou aquela vida. Estou falando mais para a igreja porque as pessoas do mundo, elas não estão preocupadas com esse tipo de coisa. Se você chegar para uma pessoa e falar que traição é uma coisa que Deus não gosta, para muitas pessoas isso é um critério religioso humano nosso. Tem pessoas que têm um casamento chamado casamento aberto. Ou seja,
Só é uma traição se não comunicar antes. Olha que loucura, né? Casamento aberto. Um pode trair, o outro também pode trair, porque eles acordaram assim. Se chegarmos para ele falar que isso é pecado, eu falo, não, não é pecado. Nós concordamos. Somos adultos, responsáveis. Então, essa mensagem aqui é mais para nós. Porque, irmãos, falar de pecado para as pessoas fora da igreja é um pouco mais complicado, porque só as coisas mais visíveis para elas são pecado. É claro que nem todas as pessoas no mundo são assim. Mas onde eu quero chegar? E por que eu contei a história desse pai que fala ao filho e dessa mulher que chegou ao amigo? Porque o pecado cega. Guarde isso. O pecado cega. E o pecado, ele tem esse poder de cegar a nossa vida espiritual. Cuidado com qualquer tipo de tentação ou pecado. A tentação virá sobre nós. Nós não podemos impedir que um pássaro passe por cima da nossa cabeça, mas nós podemos impedir que o pássaro crie um ninho nas nossas cabeças. E é isso que eu quero dizer. Pássaros vão passar, tentações teremos as milhares, mas permitir com que ninhos sejam construídos é o nosso consentimento. Pecados cegam. Pecados cegam. Somos fruto de uma sociedade permissiva. E hoje o pecado tem entrado dentro da igreja. As pessoas estão mentindo, estão vivendo vidas duplas, estão vivendo vidas hipócritas, porque o que importa é a performance, é a foto no status. O que importa é fazer alguma coisa para alguém ver e aplaudir e ali incentivar a pessoa. Então eu quero ser enfático nisso, porque hoje a gente vai trabalhar sobre esses 3 pontos, mas a tese que eu quero defender é isso, é essa: o pecado cega, mas o coração que está em Deus vive sempre liberto. O pecado cega, mas se o meu coração, e aqui eu estou me referindo ao coração, não à mente, ao coração, porque Jesus diz, se nós crêssemos com o coração, crer com a mente qualquer um pode, e qualquer um que tem ciência de Deus pode crer com a mente. O diabo crê com a mente dele. Ele tem uma mente. Tiago escreve que o diabo crê em Deus. Então, ser crente não diz muita coisa. Crer com a mente qualquer um pode. Não, Deus existe, diz o diabo. Aliás, eu só cometo delitos antes de passar lá no trono da graça e pedir permissão. Seria isso. O diabo, ele crê em Deus. Então, acreditar com a mente, qualquer um pode, meus irmãos. Acreditar com o coração, só um verdadeiro filho de Deus. Por que eu quero defender essa tese? Porque o pecado cega, mas o coração em Deus nos liberta sempre, de todos os tipos de cegueira. Porque, ainda desenvolvendo a minha tese, a pior cegueira não é a cegueira física, como é o desse garoto. A pior cegueira, como a gente leu no texto, também não é a cegueira que vem da ignorância. Porque podem ver que os apóstolos aqui fizeram uma pergunta para Jesus, não foi isso? Senhor, quem pecou, ele ou os pais dele? Os apóstolos aqui estavam na ignorância. A pior cegueira é aquela que repousa sobre as nossas escolhas, sobre o nosso cinismo, sobre a nossa desobediência. Aí essa cegueira, ela é a pior. Podem ver que no texto a gente falou sobre um grupo de homens religiosos
que chamam o cego, questionam o cego e falam absurdos ao cego e aos pais do cego. E até o expulsam, o enxotam da reunião. Porra, mãe, eles não eram religiosos? Eram. Então, eu quero hoje falar com vocês sobre isso. Vamos primeiro falar aqui sobre cegos no ensino. Porque aqui Jesus, ao passar, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem, seus pais, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Percebam, irmãos, nesse meu primeiro ponto aqui, havia um estigma social, havia um rótulo, sabe? Nasceu cego, ele pecou. Aí eu te pergunto, o judeu crê na reencarnação? Não. Então, como eles atribuíam um pecado no ventre de um bebê, de um feto? Mas percebam, para não dizer que judeus creem na reencarnação, então foram os pais dele. A gente tem que arrumar um culpado para isso. Cegos no ensino. Jesus aqui com seus apóstolos foi tolerante com eles. Foi ou não foi? Aliás, meus irmãos, cegos no ensino não tem problema tanto, viu? Por que não tem problema tanto? Porque muitas vezes basta a gente ter bons professores. Quando a gente tem bons professores, os alunos, sendo bons alunos, aprendem. Os apóstolos aprenderam ou não? Aprenderam. A resposta de Jesus foi convincente aqui ou não? Eu acredito que num primeiro momento não. Vamos lá, vamos nos colocar no time apostólico. Jesus vê um cego de nascença, os discípulos e o mestre estão ali passando, todos enxergam ele. E aí eles perguntam: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que nascesse assim? E aí Jesus dá a resposta. Por que eu digo que a resposta não foi tão convincente? Porque olha a resposta de Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram. Jesus estava indo na contramão do ensino daqueles dias. Qual era o ensino que estava em pauta aqui? Que nascer aleijado, ou com alguma deficiência, ou como hoje nós chamamos especial, algum tipo de coisa que leve a pessoa a ser especial, esse termo é melhor e é mais adequado, até para não estigmatizar. Podem ver que hoje a gente não usa mais esses termos, né? Mas, voltando, eles tinham esse pensamento que é amaldiçoado por Deus. É amaldiçoado, logo deixa ali, virar um pedinte. O que é um estigma, meus irmãos? É marcar alguém de uma forma negativa. É condenar, é marginalizar, isso é um estigma. Vem cá, meus irmãos, a nossa sociedade tem muitos estigmas ou não? Você é nordestino? Você é pobre? Você é brasileiro? Tem estigma ou não tem estigma? A pessoa, meus irmãos, temos muitos estigmas. Tem estigmas muitas vezes dentro da igreja, em virtude de ensinos errados? Eu me lembro de um dia que o irmão pediu, né, para dar o testemunho, e ele estava dando testemunho tão feliz, meus irmãos, que tinha comprado um Fusca. Aí o pastor tomou o microfone dele e falou: quem deu isso para você foi o diabo, não foi Deus. Se fosse Deus te dava um carro zero. É estigma ou não é? Rotulando que coisas pequenas é o diabo que dá, coisas grandes é Deus que dá. Tolice, não? Mas temos estigmas assim ou não? Temos. Vamos lá, dentro da nossa mente, a gente sofre com alguns estigmas. Fiquei doente. Onde pequei? É assim ou não é? Homens, que são os mais valentes quando estão doentes. Oh, meu Deus. Os mais fracos. Mulher, estou morrendo. Onde eu errei, onde eu pequei. Pode ver. As mulheres são muito mais fortes do que nós, é óbvio, né, irmãos? Quantas são as pessoas que ficam doentes ou acometidas de alguma doença, que os outros já nos olham assim:
Fulano está em pecado. Vamos lá, perdeu o emprego. Perdeu o emprego, devorador está sobre ele, fez alguma coisa errada. Não é assim? Percebam, irmãos, ensinos errados. Ensinos errados que nos adoecem. Esse é um tipo de cegueira que eu diria, muitas vezes criada pelo contexto social, pelo contexto religioso, de pessoas que, de uma forma ou de outra, aprenderam algo errado, ou alguma crendice. Vamos lá, sabe aquelas coisas esquisitas? Por exemplo, eu preciso fazer isso, porque se eu fizer isso ou aquilo, Deus vai me abençoar. Sabe orar com um copo d'água? Eu me lembro que eu sempre orava por uma irmã. E aí um dia minha esposa, muito viva, a Nídia é muito viva, ela percebe as coisas, lá na frente, só depois eu noto. Falou, amor, essa irmã, toda vez que você está orando, ela deve estar pondo copo d'água. Ela está acreditando no poder do copo d'água. Eu falei, não, amor, não é possível. Não, tenho certeza. Porque você não pode conversar com ela, ora aí, pastor. Ela não terminava a ligação sem antes um ora aí, pastor. E aí eu perguntei, irmã, por acaso a senhora põe sempre um copo d'água aí? Ponho. Eu falei, olha, bingo, Nídia. E aí eu fui investigar mais. A irmã ainda era espertinha. Porque, como o lar dela não era convertido, ela ainda colocava uma escada do lado da caixa d'água, pegava a água ungida, por ela, né? Claro, não por Deus, e jogava dentro da caixa d'água. Porque agora o marido perturbado ia tomar banho, tomar água, os filhos. E eu falei, e aí, depois, né? E a Nídia até aí, meus irmãos, ela só dava risada, né? Imagina, eu falei para você, eu disse. E essa irmã era bem gordinha. E o perigo dela subir na escada e não descer, né, meus irmãos? Ela rolar da escada, quebrar o pé, né? Percebam, ensinos errados adoecem, ensinos errados nos cegam. Cegam não, irmãos? Mas eu quero dizer que Jesus foi aos seus discípulos e disse para eles, olha, esse menino nasceu assim, mas nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus, ou seja, a glória de Deus, seja manifesto na vida dele. Essa foi a resposta do mestre. Vem cá, você está sofrendo demais. O mestre diz isso. Esse seu sofrimento é para a glória de Deus. Isso é uma resposta boa para você? Vamos lá. Não. Quando você está falando, tudo bem, mas você está sofrendo, seu lar está sofrendo, seu filho é cego. Vem Jesus e diz, é para a glória de Deus que ele nasceu assim. Isso nos satisfaz, irmão? Sejamos honestos. Não. Mas eu quero te ensinar aqui, que os ensinos de Jesus, eles têm poder até quando não nos satisfaz. Porque foi isso que Jesus estava dizendo e dando uma resposta, curando os seus discípulos. Olha, essa alma, esse jovem, foi estigmatizado. A sociedade nossa vive esse estigma. Os pais dele sofrem, todos eles sofrem. Fique tranquilo. A glória de Deus vai ser manifesta na vida deles. Agora eu pergunto para vocês, esse texto foi um texto que apenas abençoa os apóstolos ou abençoa todos nós? Abençoa todos nós. Segundo lugar, os cegos, que eu disse que, porque eu tinha dito que a pior cegueira não é a física. A gente vai chegar nela. A pior cegueira é aquela, aliás, e nem é a cegueira gerada pela ignorância, pela imaturidade, como a gente acabou de ver. Os apóstolos aqui, eles estavam aprendendo com o mestre. Se a gente aprendeu algumas coisas erradas,
porque a gente pensou assim, Deus vai ter paciência conosco e vai nos esclarecer. Amém, meus irmãos? Mas a pior cegueira é aquela pela qual escolhemos conscientemente crer naquilo, insistir naquilo, ou pelo cinismo, ou pela desobediência pura e crua. Em segundo lugar, eu quero falar sobre esses cegos, que agora são os cegos que escolhem o cinismo, que escolhem a desobediência. Quem são eles, pastor? Os fariseus aqui. Os fariseus, meus irmãos. Porque essa cegueira que atinge os sentidos, você pode trazer diante de si fatos concretos, que eles não se curvam. Quem eram os fariseus aqui, meus irmãos? Os fariseus eram os pastores de Israel. A gente lê muitas vezes na Bíblia que fariseu, saduceu, escriba são inimigos de Jesus. Então, era uma raça condenada, é uma raça de hereges. Não, leia da forma correta. Quem eram eles aqui? Eles eram os líderes espirituais de Israel. Eles eram os pastores, os sacerdotes, os levitas, aqueles que faziam parte da escola do rabinato, que aprendiam os mandamentos, que cuidavam das sinagogas, que liam o rolo da lei e explicavam, e liam os profetas e os salmos, que faziam sacrifícios no templo. Eram esses, irmãos. Então, nós não estamos falando aqui de João das Couves. Não, a gente está falando de pastores, pessoas inteligentes, que conheciam a história, que vestiam muitas vezes roupas diferentes. Os levitas tinham um tipo de roupa, os sacerdotes tinham outro tipo de roupa, os saduceus tinham um tipo de roupa, os saduceus tinham outro tipo de roupa, mas eram roupas de autoridades, talares, vestes talares, vestes de autoridade. Aonde eles iam, eles eram respeitados, as cabeças se curvavam, porque eram pessoas importantes, politicamente e principalmente espiritualmente. E estamos falando aqui de um milagre que criou burburinho entre os próprios vizinhos. Não, é ele, não, eu acho que não é ele. Nunca teve na história, e aqui, presta bastante atenção, vocês não vão achar em nenhuma história do Velho Testamento, ou em algum documento histórico, algum cego que foi curado de nascença. Não há. No Velho Testamento tem ressurreição, no Velho Testamento tem muito milagre, mas cego de nascença, curado, não tinha. Então os próprios vizinhos falam, não, é ele sim, é o fulano. Outros falam, não é não, olha o olho, está de olho aberto, olha o branquinho do olho. Deixa eu até dar mais um dado aqui, meus irmãos. Por que Jesus faz isso que ele fez aqui, de misturar barro, né? Ele cospe no chão e mistura com saliva. Dizem alguns estudiosos que ele nasceu sem o globo ocular. Ele nasceu sem o globo. Vem cá, quem fez Adão e Eva? Foi as mãos do Nazareno. Aleluia. Ele é o Criador de todas as coisas, como diz Colossenses. Ele quis fazer aí um olhinho, como ele fez o de Adão, naquele dia. Pegou ali, colocou e falou, vai e lava-se no tanque de Siloé. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Perceba, lembra que eu disse que esse cego enxergava? Lembra que eu disse que ele enxergava? A gente não está trabalhando tanto ainda nele, mas ele faz parte do enredo. Porque ele crê. Ele faz que nem Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Não. O texto de João não retrata nada, nem os demais evangelhos. Possivelmente, Jesus viu nesse cego, aquele cego que acreditava de todo o coração, sabe? Era aquele cego que ia na sinagoga, mesmo hostilizado. E os pais dele falavam, filho, não vamos não, a gente vai ser maltratado. Não, papai, vamos.
Vamos, papai. Mas filho, todo mundo te trata mal, não te dá nem assento. Não tem problema, papai, eu vou aprender de Deus. Eu confio em Deus, eu sigo a Deus. Porque o texto não diz que ele clama a Jesus, que ele pede a Jesus, que os pais pedem. Percebam, o texto é bem superficial num primeiro momento, mas nós entendemos por indução. Jesus conhecia aquele coração. Era um homem cego, estigmatizado. Era uma pessoa, como eu mencionei, que foi colocada à margem, condenado. Podem ver que até os discípulos de Jesus tinham dúvida também, porque, afinal de contas, o ensino errado ele vai se proliferando. E como que a gente resolve o problema de um ensino errado? Dizendo não ao ensino errado, não quero, não faz parte para mim, não serve para a minha vida. Então esse cego era essa pessoa que possivelmente no coração ia a Deus, adorava a Deus, fazia a vontade de Deus, clamava a Deus, não desistia. Só que ele não tinha muito o que fazer, era pedinte. E Jesus dá uma ordem a ele, e o que ele faz? Quem é você? Ele simplesmente sabia que Jesus era especial, porque ele tinha ouvido. Ele aceita e obedece, irmãos. Lembra que eu te falei que o problema maior da cegueira é da cegueira do cinismo e da incredulidade. Meus irmãos, guarde isso. Isso é muito sério. O cinismo é uma praga que velada sai do nosso coração, invade a nossa mente, invade o nosso ser, e a gente passa a ter uma fé, eu diria assim, apenas nominal. E aí a gente começa a viver essas desobediências, porque, não, aqui eu não faço, é porque eu não quero, porque não dá, e a gente arruma desculpas. Perceba, esse garoto aqui, ou esse homem, ele foi e lavou-se. Ele não ficou questionando, mas para quê, Senhor? Por quê, Senhor? Ele milagrosamente ali viu Jesus chegou nele. Pode ver que ele sabia quem era Jesus, o nome. Ele já tinha ouvido falar que Jesus estava curando. É Jesus? Filho, acalme-se. Mexeu nos olhos dele, eu imagino Jesus mexendo, e ele ali, agora vai lá. Se ele foi, irmãos, ele era cego, irmãos, ele não via. Eu digo, ele desistiu? Não. Lembra que eu falei que ele era estigmatizado? Agora ele rompe as barreiras, ele obedece, mesmo quando nada é favorável. É um cego obedecendo e procurando um caminho, chegando lá e cumprindo com a palavra do mestre. Na hora que ele se lava, aleluia, começa a ver. Mas agora ele não vê quem o curou, ele vê outras pessoas. E ele começa a ser interrogado pelos amigos, depois pelos fariseus. Mas voltando, segundo lugar aqui, eram cegos nos sentidos. Quem? Os líderes religiosos. Cego nos sentidos. Chamam ele. Esse homem que te curou é pecador. Não quiseram introjetar uma ideia deles naquele rapaz. Possivelmente porque ele era assíduo à sinagoga junto com seus pais. Lembra que eu falei? Os pais, com medo de serem enxotados, disseram, pergunta para ele, ele já adulto. Cegos nos sentidos, essa cegueira você pode trazer fatos concretos. Como eu disse, meus irmãos, quem eram os fariseus, quem eram os saduceus? Eram a escola de pastores, de líderes, que sabiam tudo na mente. Mas lembra que eu te disse que o principal não é crer com a mente, é crer com todo o nosso coração. Se eu deixar de crer com o meu coração, eu já estou decretando a minha morte espiritual. E morrer espiritualmente, meus irmãos, já é o final de tudo. Porque muitos apostatam, meus irmãos. O que é a apostasia? O que é o esfriamento? Senão as escolhas erradas. As escolhas que não vão dando certo. Aí a gente vai vivendo uma vida meio cínica. Sabe? Não está acontecendo, tudo bem. Sabe? Tudo bem.
Deixa eu dar um contexto aqui de um episódio bem curioso. Sabe o livro de Malaquias, que os irmãos gostam de ler sobre dízimos e ofertas? Lembra que Malaquias, quando fala lá, vocês estão me entregando aleijado, o resto. Lembra disso? Sabe qual era o contexto de Malaquias? Uma sociedade cínica. Pastores, sacerdotes, profetas, levitas cínicos. O que pairava naqueles dias, nos dias de Malaquias? Pairava o seguinte: Deus se esqueceu de nós. Deus disse, usando Ageu e Zacarias, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Já faz quase 100 anos e nada acontece. Deus disse que a gente seria cabeça e não cauda. O império medo-persa continua sobre a gente continua sendo vassalo. Deus disse tanta coisa. Deus levantou Esdras, Deus levantou Neemias, e nada acontece. O templo é reerguido, as muralhas são reerguidas e a gente continua sofrendo. Era uma sociedade cínica. Havia um pensamento nos pastores: Deus se esqueceu da gente. Ora, se Deus se esqueceu de mim, então eu vou dar qualquer coisa para o povo, vou dar qualquer ensino para o povo. O povo também pensava assim: Deus se esqueceu de nós. Ora, já que Deus se esqueceu de nós, para que eu vou dar a minha melhor devoção? Para que eu vou dar o melhor compromisso? Para que eu vou dar a minha melhor adoração? Vou dar qualquer coisa. Aí Deus levanta o profeta Malaquias e chama os líderes ao concerto, e depois chama a nação ao concerto. E eles entendem: estamos entregando para Deus o resto. Quantas vezes o cinismo acaba conosco? Graças a Deus, porque aquela geração deu ouvido a Malaquias. Mas essa geração aqui dos dias de Jesus, os fariseus, os escribas, os saduceus, não deram ouvidos. Meus irmãos, fazia 400 anos que nenhum profeta fazia grandes coisas em Israel. Veio Jesus fazendo milagres e maravilhas, cumprindo os profetas, sendo realmente validado. E aquela sociedade estava assim, principalmente os líderes religiosos: ele é pecador porque cura no sábado. Olha o cinismo, olha a hipocrisia. E aqui quiseram introjetar sobre esse homem essa situação. Lá em Isaías 29, 18, mostra algo curioso. Abra sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 18. Diz assim a palavra: naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e, não mais em trevas e escuridão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Aleluias. Os líderes religiosos sabiam que um dia cegos enxergariam, mudos falariam, surdos ouviriam. E estava acontecendo isso, e os líderes religiosos falando: esse profeta é pecador. Só porque esse profeta falava coisas que esse grupo de líderes não queria ouvir. Cegueira que cegam os sentidos. Abra em Isaías 35:5 também, por gentileza. Isaías 35:5. Olha outro texto que esses sacerdotes, levitas, escribas, fariseus e saduceus sabiam. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destaparão. Posso ouvir glórias a Deus? Estava acontecendo, meus irmãos. E agora estava diante dele um menino, que agora já era homem, que viveu a vida toda pedindo. E eles: não, esse homem tem pecado. E aí ele é até irônico, né? Se já falei pela primeira vez, já estou falando de novo. Por acaso vocês querem se tornar discípulo deles? Aí eles ficaram irados e o enxotam. E agora meu terceiro e último ponto. Quero falar desse garoto, desse homem, que era cego, mas enxergava, porque ele cria com o coração. Eu diria que o grande embate dele foi com os fariseus. A grande prova, porque os líderes religiosos questionaram mais uma vez a fé dele. Usaram os pais dele para que, quem sabe ali, pela emoção e pela pressão psicológica,
já que os pais, se de repente os pais declinam, né? Graças a Deus os pais, dá para ver que eram pessoas sábias, deram uma boa resposta. Perguntem para ele, porque ele já é adulto, ele pode falar por si. Esse daqui é o meu filho, ele nasceu cego. É sim, estou dando testemunho, tem os vizinhos, tem todo mundo está falando. Vocês não estão ouvindo porque vocês não querem. Vocês não estão ouvindo porque seus sentidos estão totalmente embotados. Mas olha só agora, irmãos, percebam, esse garoto aqui, ali com os fariseus, ali com os saduceus, ele não negou a fé deles. Olha, uma coisa eu sei, nunca se ouve na história que alguém curou um cego de nascença. Uma coisa eu sei, vocês estão dizendo que ele é pecador, não sei se ele é pecador, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E ele não se importou de peitar os líderes religiosos. Lembra que eu disse que Malaquias tinha curado aquela nação? Meus irmãos, não pensem vocês que escribas, eles eram tudo desviado. Esdras, um pouquinho antes de Malaquias, ele de fato foi o quê? Um escriba, usadíssimo por Deus. Ali por volta do ano 480, até por volta do ano 418. Esdras era um doutor da lei, mas que tipo ele era? Ele cria de todo o coração, amém, meus irmãos? Como Malaquias. Ou seja, meus irmãos, houve um período de silêncio profético por 400 anos, agora vem o profeta, um novo profeta, começa a fazer milagres. O profeta Isaías tinha dito que viria alguém que era o Messias, que tinha um espírito, que faria milagres, e esses milagres seriam notáveis. Está acontecendo, e esse cara tem demônio, esse cara é pecador, percebam? E agora meu último ponto, vamos falar um pouco desse ex-cego, porque agora ele passa a enxergar. Mas guardem isso, meus irmãos, a maior cegueira não é a física. A maior cegueira é do coração, a maior cegueira é dos sentidos. Essa sim você deve correr, porque como eu disse, agora aqui, quando Jesus chega para ele, aleluia, quando Jesus olha e vai até atrás dele, porque o que o texto nos ensina, irmãos? Lá no versículo 35 em diante, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Essa expressão filho do homem, irmãos, era uma expressão de Daniel, tá? Que o filho do homem é o Messias, é o grande Salvador. E pode ver, ele usa um termo até teológico para ele. Lembra que eu disse de ensinos errados que a gente aprende? Esse era um cego que não sabia ler, mas tinha crido correto, mesmo estigmatizado por todos. Sabe o que eu deduzo, irmão? Sabe o que eu deduzo? O que consolava esse irmão e esses pais diante daquelas vozes repletas de estigmas? Porque, irmão, vamos lá. Quando você é uma voz solitária no meio de um monte de gente dizendo que ou foi ele que pecou, ou foram os pais, meu irmão, chega uma hora que você fala, não, é verdade, eu pequei mesmo, eu pequei. Todo mundo está falando que ele pecou. Até os líderes religiosos, a sociedade. Então, ou os pais aceitariam essa informação, ou ele. Mas tanto os pais quanto ele não duvidaram, não cederam em nenhum momento. Sabe o que eu acredito que esse jovem acreditava de todo o coração? Deus me fez assim. Foi Deus quem me fez assim. Sabe as palavras iniciais de Jesus? Ele não pecou, nem os pais dele, mas a glória de Deus será manifesta nele. Eu acho que ele vivia esse princípio dentro do coração dele. Eu verei a glória lá um dia do lado de Deus. Eu não enxergo aqui. Eu nem sei o que é enxergar, talvez ele dizia. Mas todo mundo vê, então eu deduzo que um dia eu vou ver. Porque a Bíblia diz que cegos enxergarão. Lá no céu enxergarei. E ele vivia na contramão, meus irmãos, daquela sociedade cruel. Sabe qual era o texto, voltando, que eu acredito que ele
aguardava? Os dois textos, como nós lemos lá de Isaías 29, 18, 35, 5, mas principalmente Êxodo 4, 11. Abra comigo em Êxodo 4, 11 agora. Êxodo 4, 11. O que diz Êxodo 4, 11? Olha só. Disse-lhe o Senhor, lembra quando Moisés está diante da sarça, naquele episódio? Que ele está, Senhor, eu não sei falar direito. E aí Deus repreende Moisés. Olha só o que Deus disse para Moisés. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? E aqui faça a leitura correta, tá, meus irmãos? Deus está chamando a atenção de Moisés, tá? Deus não estaria falando assim para Moisés. Quem deu boca ao homem, Moisés? Boca murcha, sabe? Boca de velho? Boca murcha, boca banguela. Quem deu boca ao homem? Não, é Deus falando. Quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna o cego? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? E que eu acredito, meus irmãos, aqui são opiniões minhas, tá? Que esse cego vivia esse princípio. Deus me fez assim. Eu não pequei. Podem falar o que for. Eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou aguardar o Messias. E quando ele ouviu as notícias que tinha alguém curando, eu falei, ele chegou, é o Filho do Homem, é o ungido, é o Cristo, é o Messias, ele chegou e um dia ele vai me visitar. E aqui o texto mostra o encontro, aleluias. Percebam a fé desse homem que não enxergava, mas o seu coração cria, quando tudo era desfavorável. Meus irmãos, a vida está difícil, as vozes do mundo estão aí soando alto, dentro da igreja ensinos errados, doentes, para não dizer malignos. Creia na palavra de Deus, no ensino correto, creia de todo o seu coração, não desfaleça, continue firme. Não deixe que o cinismo te atinja, ensinos errados te atinjam, ou quem sabe a desobediência. Faça como esse garoto, porque ele dá uma grande lição para todos nós. Ele não enxergava, mas ele cria com o seu coração. Ele tinha esperança, e ele agora passa a enxergar, passa por luta, mas não desiste, e o Cristo ressurreto, ou melhor, o Cristo glorioso, repleto de graça, de formosura, vai até ele e diz, você crê no Filho do Homem? E aí ele pergunta, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Ou seja, me mostra quem ele é. Só que ele não imaginava que Jesus se misturava com as demais pessoas. Quem sabe na cabeça dele, ele tinha aquela ideia que o Messias seria alguém maior, reluzente. Ele viu mais um homem ali, mais um homem, entre muitos outros, ou com 12 discípulos ao lado. E ali Jesus disse, você já o tem visto. Guarda bem o texto, meus irmãos. Você já o tem visto. Espera aí, ele não está vendo pela primeira vez? Era a primeira vez ou não? Não, não era a primeira vez. Porque ele já via no coração, ó. Ele já contemplava no coração, ele já esperava no coração. Ele só não tinha visto físico, mas ele já tinha visto pelos olhos da fé. Aleluias! Continue crendo de todo o seu coração em Deus, mesmo que as vozes sejam altas sobre nós, dizendo que não vale a pena a gente perseverar. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, aqui leias Jeová, Kyrios no grego, é Adonai, sim, mas é mais do que Adonai. Sabe o tetragrama sagrado? O eu sou o que sou. O eu sou o que sou, o eterno. Daí onde vem Yahvé, Javé ou Jeová, o eterno. Na tradução do grego usaram Kyrios, lá na Septuaginta. E no Novo também, Novo Testamento. Aqui Kyrios é Senhor, é Lorde. É o Supremo. Aqui ele está dizendo, Jeová,
Aqui ele está dizendo Javé, aqui ele está dizendo o Eterno. E o que ele faz? Ele diz o nome Senhor, eu creio, e se prostra diante dele. Aleluias. Eu deixo essa palavra ao seu coração, meus irmãos, porque podem ver que Jesus aqui tinha alguns fariseus ali perto, e aí Jesus mostra que ele veio para os doentes e não para os sãos. E os fariseus dizem, será que ele está falando da gente? E aí Jesus diz, é de vocês mesmos que eu estou falando. Cuidado quando você se considerar são demais. Lembre que de repente pode ser sua mente querendo te reconfortar naquilo que você crê, que nem os fariseus. Seja alguém que não creia apenas com a mente, mas creia com o seu coração. Para a gente orar agora, qual é a cegueira que temos tido? É a cegueira dos ensinos errados? Jesus vai ser paciente, Ele vai te explicar. Ele vai te explicar, Ele vai te esclarecer. Só seja ensinável. Ou é a cegueira gerada pelo cinismo, pela desobediência? Aí essa daqui Jesus não tem muita paciência não. Pode ver que geralmente, em muitos casos, essas pessoas são desprezadas pelo Cristo. Para a gente orar, presta bastante atenção no texto. Não interrogaram esse cego? Não interrogaram ele, os fariseus? Não interrogaram os pais dele? Por que Jesus não chegou do lado deles, dos três? Porque Jesus poderia até ir, meus irmãos. Falaram, sou eu, sou Cristo. Aliás, vocês sabem que sou eu. Vocês estão dizendo que eu tenho um pecado. Eu te pergunto, falar a alguém que é cínico resolve? Não resolve. Falar a alguém que está na desobediência crônica e contumaz, resolve? Não resolve. Ele sabia disso. Jesus não foi junto com eles no tribunal. Não é porque Jesus estava com medo. Porque não resolve. Por que não resolve? Porque só a verdadeira conversão pode mudar alguém do cinismo ou da desobediência. Ou seja, da cegueira espiritual. Que nessa manhã, a gente possa ser que nem esse homem. Que mesmo que a vida nos atinja de alguma forma, a gente continua crendo em Deus. Porque eu quero te dizer que Ele contempla o coração daqueles que crêem nele. E Ele se revela. E Ele vai a essa vida. Como Ele foi a esse jovem. Como Ele cura esse jovem. Jesus visita aqueles que o amam. Jesus tem paciência com aqueles que são meio tolinhos nos ensinos errados. E Jesus rejeita os cínicos, os desobedientes, aqueles que escolhem viver uma vida no erro conscientemente. O Senhor foi até aquele jovem, e aquele jovem nos dá uma lição de que vale a pena crer em Deus. E o desejo do meu coração é que nós nos tornemos mais apaixonados por Jesus ao ler essa história. Que a gente possa refazer as nossas alianças, renovar o nosso primeiro amor, pedir perdão de qualquer cinismo ou de qualquer desobediência. Amém? Quero orar com vocês. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa história tão linda, tão maravilhosa, desse cego de nascença que não enxergava, mas cria com o coração, e no dia certo, a Tua glória foi manifesta no corpo dele. Ó Deus, muito obrigado, Pai, por essa história. Fala ao Teu povo ainda muito mais, visita a Tua igreja ainda muito mais, e nos abençoa grandemente, para que possamos caminhar na contramão desse mundo, e vencer, Pai, vencer todas as coisas que o Senhor deixou para nós. Tenha misericórdia de nós, nos livre dos ensinos errados, tenha paciência conosco,
quando a gente estiver tendo qualquer prática errada. E, Senhor, nos livra do cinismo, nos livra, Senhor, da desobediência. Essa desobediência que foi praticada pelos fariseus, que foi praticada por Saul, que foi praticada por Judas Iscariotes. Nos livra, Senhor, porque nós não queremos, Senhor, ser rejeitados por Ti. Pelo contrário, queremos ver a Tua glória na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e nesse mundo. Continua a abençoar o Teu povo e continua a falar ao coração de cada um dos Teus filhos e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa essa palavra ao teu coração. Quero agradecer aos nossos irmãos e irmãs que vieram aqui, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus continue falando ao seu coração. Foi um prazer poder estar aqui cultuando com todos vocês. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos, excelente domingo e uma semana de vitória a todos. Deus abençoe. Podem se abraçar, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Está encerrado o nosso culto.